Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio do Realcast. Mais uma vez, muito me honra em recebê-lo aqui. Um episódio onde a gente traz vida real, onde nós trazemos também convidados relevantes, onde nós trazemos conteúdo de valor e para fazer diferença na sua vida. Estou aqui com a minha convidada mais que especial, doutora Alice Sarcinelli, mãe, esposa, doutora, professora na Universidade Federal do Espírito Santo, colunista e apresentadora da Pan News, Folha Vitória e Rede Vitória. É empresária, consultora e conselheira de empresas. Vocês já podem ver que a biografia dela é de respeito, né, gente? E como eu falei para vocês, convidados relevantes. Muito obrigada, doutora Alice, por ter aceito o nosso convite, por trazer aqui um conteúdo de saúde e negócios. Muito me honra em recebê-la nessa tarde. Ana, sou eu quem agradece a você, a sua seleta audiência. Obrigada por essa oportunidade de trocar aqui conhecimento, trocar vivências e realmente inspirar, que você faz isso tão bem. Imagina. Bom, gente, doutora Alice, como vocês viram, ela tem um repertório assim impecável, me inspiro muito nela, porque ela consegue pegar todos os pratos e ela consegue trazer o equilíbrio de uma vida onde ela consegue ser mãe, professora, gestora, líder, apresentadora, colunista. E aí, doutora, eu já começo aqui te fazendo uma pergunta. O que é posicionamento para você nessa vida que a gente tem? E o quanto o posicionamento para a doutora Alice foi importante na sua carreira, sua comunicação, quanto isso foi de importância no seu negócio hoje para se tornar a referência? Gente, ela é odontopediatra, esqueci de falar. Realmente aqui a biografia é muito grande. Então, assim, quando você começou e onde você está hoje, quando você olha para aquela Alice lá atrás, de 10, 15 anos atrás, para a Alice de hoje, qual a importância do posicionamento? Porque a gente fala muito hoje do posicionamento, né? Compartilha com a gente esse momento. Ana, assim, quando a gente fala em posicionamento, a gente pensa em diferenciação, né? Posicionar não é só você estar no topo da carreira, na liderança, como muita gente pensa. Porque eu, inclusive, debato isso com meus clientes em consultoria, com meus alunos que eu procuro inspirar lá na universidade também, na graduação de odontologia, na graduação de medicina. Você tem que encontrar qual é o seu lugar. E aí, se posicionar, agregando valor para obter os resultados dentro da sua realidade. Então, quando a gente fala em empresários, quando a gente fala de diversos setores, mas se a gente pegar, por exemplo, a área da saúde, você não fica rico ou obtém sucesso, por exemplo, só se posicionando em vendas para pessoas ricas, e nem só o contrário. Então, você tem que respeitar o seu perfil, você tem que entender qual é a roupa onde você se sente bem, para que público? Porque você vai estar lidando com pessoas. Com quem eu quero me relacionar? Porque trabalho é relacionamento. Exatamente. Né? Então, assim, eu estou preparado, ou estou à vontade, ou eu tenho o sonho de lidar com que público, em que serviço. E aí, dentro daquele nicho, você vai buscar o seu posicionamento. E aí não tem como fugir do conteúdo. Então, posicionamento, ele vem embalado de muita estratégia para você poder se posicionar, que é você se diferenciar naquele nicho. Mas tudo começa com uma formação de verdade. Eu acredito e sou entusiasta da formação. Eu ia perguntar exatamente isso. Quando você falou de todo esse embasamento, eu só vi, resumindo em uma palavra, verdade. Ser quem você de fato é. Você se encontrar, o espaço que você ocupa no mundo. Então, quando a gente fala de posicionamento, as pessoas têm a sensação, porque agora está, né, querendo ser diferente. Não, é você ser autoral, você entregar a sua verdade. Então, quando a gente é de verdade, né, você se diferencia dos demais, porque hoje o que mais a gente vê? As pessoas se igualando aos iguais. Né? Então, quando você se posiciona e coloca o jogo da autenticidade, né, para fora, você consegue se posicionar diferente, você consegue mostrar a sua autenticidade. Então, por exemplo, quando eu olho para você, a marca Alice Sarcinelli,
Eu vejo o quanto você tem se destacado, né? Você não é apenas uma odontopediatra. Olha onde você já está chegando, né? Olha todo o seu repertório, como eu falei, sua biografia. Então, assim, a gente vê o quanto você ter se posicionado, né? Eu te conheço já fazem alguns anos. E eu lembro ainda da Alice lá só no consultório, que já era, né, impecável, já era número 1 aqui no estado, a nível Brasil, eu ouso dizer, né? Eu confio a saúde dos meus filhos a ela. Então, eu já era número 1, mas tinha algo mais ali para colocar para fora, né? Perfeito, Ana. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala em posicionamento, é que as pessoas têm que saber que a gente não precisa tomar uma decisão e ter um posicionamento único para o resto das nossas vidas. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, e como eu falei, eu sou entusiasta do conteúdo, primeiro a gente tem que ser, para depois pensar em como envelopar isso, você também vai mudando o seu posicionamento, porque você realmente pode agregar mais valor a partir de ter a base, que é o conhecimento. Então, eu vejo hoje as pessoas se inspirando muito aí, né, nos podcasts, como a gente está aqui hoje, em pessoas que estão posicionadas no mercado há mais tempo, que conseguiram agregar bastante valor ao seu produto, mas esquecem que todo mundo teve um começo. Eu também tive um começo. Uma jornada, né? Uma jornada em que eu carreguei muito piano para outras pessoas tocarem. Eu me orgulho muito dos sims diversos que eu disse. Deixa eu gravar isso aqui, hein? Essa aí eu quero anotar aqui, hein? Olha, carreguei muito piano para as pessoas tocarem. Muito piano para os outros tocarem. E me orgulho disso. E hoje eu vejo as pessoas que estão começando com pouca humildade, procurando, sonhando muito, mas não querendo aceitar a dor do crescimento. E a dor do crescimento do posicionamento, ela passa por carregar muito piano para os outros tocarem. A minha primeira secretária que eu tive, eu comecei no consultório em 2004. Eu lembro que nos 2 primeiros anos, a minha secretária ganhava mais do que eu, mas eu já pensava em posicionamento. Então, se eu tinha ali 20 clientes por mês, hoje eu tenho uma cartela de mais de 2.000 clientes, graças a Deus, sou muito feliz, consigo um posicionamento em que mesmo eu aumentando o preço da minha consulta, eu mantenho filas de espera, agenda cheia, a gente procura sempre ofertar o melhor para o nosso cliente, mas eu comecei também pequena, mas não abri a mão da qualidade. Você se dispôs a viver a jornada e o processo, né? O processo dói. Dói. O processo, também a gente tem que saber que cada um tem a sua realidade. Eu, por exemplo, venho de uma família de dentistas, meu pai é dentista, é professor da UFES também. Então, olha, que bom, eu já tinha um consultório para poder começar. Mas as pessoas acham, por exemplo, que tem que esperar a agenda encher para abrir mais horário. Não, eu ia para lá, de agenda vazia. Porque é abrindo o horário que você cresce a agenda, e não o contrário. Nossa, que você bacana. Investindo na sua funcionária que você realmente vai ter um dos pilares dos P's do marketing, que são as pessoas que vão te fazer crescer junto com você. Que bacana. Você, dentro da sua possibilidade, eu não oferecia o mix de marketing que eu ofereço hoje para os meus clientes. Um bom café de marca, um consultório com cadeiras assinadas, Jader Almeida, meus móveis eu compro em lojas caras, eu tenho a melhor arquiteta que eu gostaria de ter. Na época eu ia na Tokstok, eu ia lá, comprava uma cadeira de pronta entrega, mas eu, dentro das minhas possibilidades, eu sempre busquei a alta performance, entregar o melhor para o meu cliente. Então, se você hoje não pode e olha quem está lá em cima, você não tem que se endividar, você tem que ter um plano de negócio, você tem que ter planejamento, você tem que ter calma. Eu vejo as pessoas, às vezes, querendo... Primeiro eu vou fazer minha marca, vou fazer minha papelaria, vou investir milhões. Faça dentro das suas possibilidades. Respeite o tempo do processo, que eu acho que hoje as pessoas não têm muita paciência. E as pessoas também têm o hábito de comparar muito o palco do outro, né? Ver o palco do outro, ainda mais em era digital. Aí vem um desespero, vem a depressão, vem o inconformismo, vem aquela loucura, aquele misto de sentimentos. Mas cadê? Será que ele mostra o bastidor dele? Perfeito. Né? A gente tem que ter comparação, sim. A comparação que eu faço é comigo mesma. Ótimo. Como eu estava o ano passado, como eu estou agora. Você estabelece as suas metas, as suas prioridades, e tudo isso, Ana, dentro de um propósito e de um valor.
Porque Ótimo. o mundo vai nos seduzir o tempo todo, Vai. com 1000 possibilidades. Então, se você estiver firme, qual é o seu propósito? Para que você quer aquela profissão? Qual é a entrega? Independente do valor que você consiga agregar, qual é a entrega que você quer dar? Qual é a sua filosofia de vida? A minha se baseia em conteúdo. Então, eu nunca errei no trabalho duro, na pontualidade, no conteúdo que é no aprendizado. Não tem um ano que eu passe sem fazer 1, 2, 3 cursos. E como que vai dar errado isso, gente? Trabalho duro, pontualidade, conteúdo, consistência. Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, no início agora dessa última fala, você falou assim, mesmo quando eu não tinha a minha agenda cheia, mesmo quando eu estava lá no início, eu ia para o consultório. Doutora, a senhora não tem noção do quanto profissionais no meu ramo, que é o ramo da beleza, né? E você também tem a sua consultoria para profissionais, para empresas, que não é só sobre a saúde. Então, você que tem interesse também em uma consultoria doutoralista também serve esse produto. Mas, assim, eu falo pelo meu bastidor e as pesquisas que eu faço. Sabe o que as pessoas fazem? Não tem cliente, eu vou ficar em casa dormindo. Não tem cliente, eu vou fazer nada. Não tem cliente, eu vou ficar lambendo aqui o Instagram, as redes sociais e assistindo a vida das pessoas. E me chama a atenção, porque você formou, você já tinha uma estrutura, você já tinha um salão. Né? Desculpa, você já tinha um consultório. Tem gente que nem salão tem gente que não tem um estúdio, tem gente que mais as pessoas falam, não, é claro que é mais fácil para a Alice, porque ela já tinha um consultório. Claro que é mais fácil para a Ana, porque ela já tinha aquele estúdio. Na verdade, eu comecei no quartinho da minha casa, mas eu não esperei estar pronta para começar. Eu fiz com aquilo que eu tinha. E me chama a atenção, você mesmo já vindo, nascendo com uma certa estrutura, você vem de família de dentistas, você não esperou estar pronta, 100% pronta. Ana, eu fui inquieta com a minha realidade desde sempre. Eu sempre tive uma busca pela excelência e pelo crescimento, porque eu gosto mesmo de estudar e eu amo trabalhar. Então, eu gosto do processo. E aí tem 2 pontos que a gente pode puxar em cima da sua fala. Um é, qual o seu perfil? Você tem um perfil de empreendedor mesmo ou o seu perfil é de empregado? Porque não tem nenhum problema nisso. Exatamente. Se você quiser chegar, eu já tive vários parceiros de negócios, pessoas que trabalharam comigo, que claramente não tem um perfil empreendedor. O perfil empreendedor, quando você não tem cliente, você tem o seu negócio para gerir, você tem planilhas para alimentar, você tem dados para pensar, você tem concorrência para estudar, você tem uma série de processos que não são com o encontro com o cliente, que vão demandar muito do seu tempo. E que não é ficar em casa vendo Netflix ou fazendo outra coisa. Você tem que viver o seu negócio com muita disciplina. Mas se esse não é o seu perfil, ok, tudo bem. Você arranje um emprego em que você pode chegar com a sua bolsa e sair com a sua bolsa. Porque empreender é doloroso. No Brasil... Não tem hora, né? Não tem hora. A gente sabe que não os problemas dia. Não param. Se quebrar o ar-condicionado, é você que tem que resolver. Até você ter uma equipe maior. E aí, tá bom, eu tinha o consultório que meu pai, sou muito agradecida, deixou para mim e para o meu irmão, mas eu era inquieta. Você poderia estar ali naquele consultório somente até hoje. E eu vi a possibilidade em 2007, quando estava surgindo o modelo de negócio do Centro Médico do Shopping Vitória, eu vi a possibilidade de ir para lá. E expandir e estar próximos a grandes nomes da medicina. Foi uma estratégia que eu tracei. Eu falei, se eu sou pequena, se eu sou recém-formada, se eu tenho 3 anos de mercado, isso ao mesmo tempo eu estava fazendo mestrado, porque eu sabia que eu queria ter um emprego público, eu queria ser professora, eu amo a docência e eu amo estudar. A educação, então, né? eu almejava a Universidade Federal e estar lá como professora, pelo exemplo do meu pai, que é professor lá até hoje. Então, eu já estava ali diversificando. Eu estava fazendo meu mestrado, ao mesmo tempo a minha especialização em São Paulo. Tinha que abrir mão de estar muito tempo no consultório, mas já mirando no centro médico. Né? Com a visão. E aí, eu não tinha dinheiro. Eu não podia mais pedir dinheiro do meu pai. Eu já morava com eles, ele já tinha dado o consultório.
Como que eu ia fazer? Pagando a minha especialização em São Paulo, indo para lá uma vez por mês. Mantendo meu mestrado público na UFES em saúde coletiva que eu estava fazendo. Mas pensando na minha visão de odontopediatra, que eu queria estar junto dos grandes nomes da saúde no Espírito Santo e vendo o Centro Médico como oportunidade. Sabe o que eu fiz? Eu passei num processo seletivo na Prefeitura da Serra como dentista. Nossa! Eu ia todos os dias durante 3 anos, de 2007 a 2010, para Vila Nova de Colares. Vila Nova de Colares, um dos piores, simples, né? Um bairro com risco socioeconômico gigante, um risco social muito grande, com muita violência, e eu fui viver o SUS. Então, foi importante para a minha carreira como professora de saúde pública, eu sou mestre em saúde coletiva, mas era aquele dinheiro que eu fazia retirada e guardava todos os meses para manter o meu consultório, para poder ter a minha secretária e para poder investir no centro médico, porque aí já não tinha mais pai e mãe. Poderia ter também, mas não era o meu caso. Você queria escrever sua história, né? Eu queria escrever a minha história. E foi indo para o centro médico, eu que já tinha descoberto em mim uma característica de liderança, eu fui trabalhar mais ferramentas de liderança ainda e me tornei diretora-presidente de um grupo de 18 grandes empresas do Estado. A gente tinha o Tomasi, a Anjolab, empresas consolidadas, e eu supostamente pequena, numa empresa com outras sócias que equivaleria a 5% do centro médico, então eu pensando na pessoa física, né, na Alice, eu teria 1% daquele negócio todo, mas eu encontrei na liderança uma oportunidade de crescimento. E foi um grande aprendizado em gestão. Foi da prática que eu fui atrás da formação, de fato, acadêmica em gestão. E aí, essa sobreposição de carreira, que muita gente não entende, nossa, mas ela é odontopediatra? Sim, por paixão. Eu amo o meu consultório, muita gente me vê na TV, me vê na rádio. Alice, agora você vai abandonar seus pacientes? Não, faça isso, porque eu tenho paixão pela odontopediatria. Eu fiz minha especialização, eu fiz meu doutorado em odontopediatria, defendi em 2015, 15 dias antes do meu filho nascer. Uau. Então, eu não acredito que as pessoas precisem também fazer mudança de carreira somente. Hoje eu faço uma sobreposição. É uma progressão, né? Você vai exatamente somando. Por quê? Eu não estava fazendo algo que me deixava infeliz. Só que eu estava fazendo algo que não me deixava mais completa. É isso que eu ia falar. Você estava performando ali nos seus 70%, 60% da sua capacidade. Perfeito. Algo a mais me chama. E ver você... quando eu escuto a sua história, eu vejo o quanto as pessoas ficam dando desculpa, né? Olha só, ela não tinha dinheiro, ela viu uma oportunidade. Como que eu vou fazer mais dinheiro para eu conseguir chegar ali? Porque a visão ela tinha. Então, depois que você tem a visão, o como, você agora vai correr atrás. Aí você foi lá num bairro simples, durante 3 anos. Você poderia ficar lá na sua casa, no seu consultório, perfeito, né? Cuidando ali dos seus pacientes. Ah, mas eu já faço especialização, eu já faço mestrado, exatamente, eu já estou com o meu consultório. Não é o que você já faz, é o ponto onde você quer chegar. Uau. E isso vai exigir de você uma performance diferenciada, desde que você trace as suas metas e os seus objetivos. E aí dói, gente. Não é, mas é uma dor que, quando você escolhe estar nela, é uma dor saudável. Sim. Porque você falou de equilíbrio de pratos. Eu sempre busquei equilibrar os pratos. Quem convive comigo no dia a dia sabe, eu tenho tempo para as minhas amigas, eu tenho tempo para a minha família, eu gosto de viajar, eu não me considero workaholic, eu sou workalover, eu amo trabalhar, mas com a mesma intensidade que eu amo trabalhar, eu gosto de descansar, eu gosto de proporcionar para a minha família, eu e meu esposo, que também trabalha muito, a gente gosta de proporcionar boas viagens, bons momentos, dentro da nossa realidade, em cada etapa da nossa vida. E este equilíbrio é muito importante, você saber para que você está trabalhando, por que você está trabalhando, ser feliz no processo, na descoberta de que você realmente esteja fazendo algo de acordo com as suas potencialidades. Eu sou entusiasta, além do conteúdo, da formação, da alta performance. Qual que é o segredo aqui que a gente pode deixar
para quem está aí cedendo o seu tempo curioso para ouvir sobre o que a gente está falando aqui, né? Eu sou muito curiosa, eu ouço de tudo. Eu sou aquela que via, hoje não mais, mas desde BBB até... Então, Alice, você sim. Repertório. É um repertório. Eu sou curiosa. A gente tem que ser rico de repertório. Eu sou curiosa de pessoas, eu sou curiosa de lugares, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de estar, né? Então, o importante é a pessoa estar sempre buscando a formação, o conteúdo. Mas o segredo que eu vou deixar aqui de alta performance é: descubra o que você faz muito bem. Exatamente. E trabalhe nisso. Exatamente. Aquilo que você não faz tão bem, mas que é necessário para o seu sucesso e que não vai te limitar, corra atrás no limite de suprir aquela necessidade até um ponto limitador. Vou dar um exemplo claro. Eu fui para a área de consultoria. Eu posso fazer todos os cursos de consultoria, ter todos os belts do mundo, ter todas as certificações, entender de diversos negócios, mas se eu desejo ter clientes internacionais, eu tenho que minimamente dominar o inglês de negócios, senão eu não vou conseguir. Por melhor que seja a minha formação, o meu inglês vai me derrubar. Então, eu, por exemplo, voltei a estudar inglês agora para ter um inglês de negócios mais fluente. Não era algo que no meu dia a dia eu precisaria, ou para o que eu faço hoje, mas para a minha visão de futuro é importante. Você já então, tem clareza, eu já tenho clareza e começo a trabalhar naquilo que não seria o meu ponto principal, mas que vai me diferenciar, vai me posicionar melhor no mercado. Exatamente. Veja bem, olha onde ela está e olha onde ela já está. Porque, assim, a nossa visão de futuro, ela vai alterando, né? O nosso quadro da vida extraordinária. 10 anos atrás, eu tinha o sonho de ter um concurso público e estava tudo bem. Aí passei num concurso, o meu quadro da vida extraordinária mudou. Aquele concurso deixou de fazer sentido para mim há mais de 8 anos, 10 anos, na verdade. Então, assim, hoje você já é uma pessoa, né, considerada de muito sucesso e você já está agora visando o mercado internacional. Olha como ela se posiciona. Você consegue perceber que ela poderia falar assim, não, deixa eu continuar fazendo muito bem o que eu estou fazendo, porque, nossa, eu já atingi o ápice aqui. Não, ela já está visando prestar a consultoria dela, né, e se comunicar com empresas internacionais. Olha aquela, como que a gente fala, o seu, não é o seu descontentamento, não. Qual é a palavra? Aquela inconformismo positivo. Perfeito. Né? Aquela coisa, não, eu estou muito bem, mas agora deixa eu ver qual é o próximo degrau que eu vou subir. E me fala aqui agora, algo que eu tenho curiosidade de saber, ao longo de toda essa trajetória que você decidiu se posicionar, de fato, para se diferenciar dos demais, quais foram, ou se tiver só uma, acho que não vai ser só uma, qual foi os seus maiores desafios, assim, as dificuldades que você encontrou? Você falou assim, naquele momento eu tive que ser mais forte, porque senão ali eu acho que eu ia parar. Porque os desafios da vida vêm, né? Vem comigo, vem com você, vem com todo mundo, com você também. Então, o que você teve que fazer e quais foram esses momentos, se você puder compartilhar? De pequeno, do dia a dia, gente, todo mundo tem a tendência a procrastinar, não tem jeito. Então, a procrastinação, você tem que fazer algo, desde corrigir uma prova, fazer um planejamento, amanhã, outro dia. Então, a agenda, disciplina, planejamento. Domingo é um dia que à tarde eu sento e olho para a semana inteira. E eu já separo a minha agenda com as folgas que eu preciso. Porque a pergunta que eu mais recebo é, Alice, como é que você dá conta de fazer tudo que você faz? Não é fazendo tudo mal feito, igual falam no meme, né? Não, é só você fazer tudo mal feito que dá certo. Não é esse o segredo. O segredo é planejamento. Então, hoje, por exemplo, a segunda-feira de manhã é um dia que eu fico interno, no meu escritório, dentro da minha casa, organizando. As crianças vão para a escola cedo, 8 horas. Todos os dias eu acordo junto com eles. Eu faço café da manhã junto com o meu marido para eles. Eles estudam numa escola integral.
Eles chegam às 4h30 da tarde, todo dia nós jantamos juntos, eu coloco os meus filhos na cama, leio história todos os dias para os meus filhos, então esse é um ponto muito importante. Se está tudo indo muito bem com a sua vida profissional, mas sua vida pessoal está uma bagunça, é hora de rever os pratos e as prioridades, né? Porque que mais a gente vê. Esse muito prato sucesso de profissional cristal passa, se quebrar, não tem jeito. A gente é responsável pela formação da nossa família e dos nossos filhos. Então, planejamento. 8h da manhã, eles estão na escola, eu tenho essa agenda para mim. Então, como que eu vou programar? Olha, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu tenho, você tem, quem está nos vendo tem as mesmas 24 horas. Eu detesto acordar cedo, por exemplo. A alta performance do banho frio de acordar às 4 não dá certo para mim. Eu sou mais notívaga. Eu rendo melhor quando vai chegando mais o final do dia do que no começo do dia. Então, eu até prefiro, às vezes, colocar as crianças para dormir e depois pegar alguma leitura que eu preciso fazer ou alguma consultoria que eu tenho que entregar. Mas pense na sua semana. Faça um planejamento estratégico. Some as horas que você tem. Veja o que está faltando ali na sua rotina. Qual vai ser o tempo para o exercício físico? Qual vai ser o tempo para cada unidade de negócio que você estabeleceu para você? E se você quer crescer em uma unidade de negócio, por exemplo, eu queria crescer na consultoria. Eu não podia deixar o tempo do consultório tomar todo o meu tempo. Então, eu delimito. Porque quando a gente tem sucesso, a gente começa a ser procurado e a gente precisa delimitar. As oportunidades começam a surgir, Começam a surgir. E aí, se você tem claro qual é o percentual de tempo na sua semana que você vai se dedicar a cada negócio e aquele que ainda não é o mais lucrativo, mas que você deseja que seja uma unidade futura importante para você separar o tempo adequado, porque muita gente pensa assim, não, se eu abrir a agenda no consultório, eu vou faturar muito mais do que essa tarde toda, que eu vou ficar aqui em planejamento ou com o meu cliente de consultoria que ainda não me dá um feedback tão positivo. Mas é a dor do processo. É a dor do processo. É a dor do processo. E aí não pode ser imediatista, não pode viver no bico do corvo, porque quem está no bico do corvo toma a decisão hoje, né? errada. Né? A gente tem que ir se preparando. Às vezes a gente tira de uma unidade de negócio e coloca na outra, mas a gente tem que ter essa visão estratégica, saber que nada é do dia para a noite, tudo exige planejamento e, gente, não é mentira. Façam o arroz com feijão bem feito, que vocês já vão estar na frente de muita gente. Acorde no horário que você se propôs, cumpra a agenda que você se propôs, não atrase para os compromissos, atenda seus clientes no horário correto. Só de fazer isso e ir atrás do fundamental, que é o conhecimento, a formação, os cursos. Ana, quantas pessoas compram curso e ficam lá no Hotmart da vida? Exatamente. Não assistem. Eles não dão conta de honrar o compromisso que eles fizeram a eles mesmos. Né? Porque quando eu compro um curso, é um compromisso que eu estou fazendo a mim. Eu estou fazendo um investimento com o compromisso de consumir aquele conteúdo. E eu vejo isso, porque eu compro o curso, mas eu também vendo. Então, eu vejo lá na plataforma, dá para você ver quantos por cento cada aluno assistiu. E aí, quando eu vejo lá uma aluna que já consumiu 78% do meu curso, é a aluna que mais está se destacando. Aí eu vou lá e vejo aquela aluna que ainda está apagada, aquela aluna que eu já sei que ela não colocou em prática o conteúdo. E ela que vai reclamar, geralmente. Aí eu vou lá, ela está lá 12% assistido. É aquela aluna que mais dá trabalho para você. Porque ela não honra ela mesma. Aqui ela se dispôs a fazer, né? Eu me dispus a fazer o quê? Esse curso. Eu me dispus... Porque quem falou para mim que eu tinha obrigação de comprar um curso? Quem falou para mim que eu tinha obrigação de acordar às 6h da manhã para ir para a academia? Quem falou para mim que eu tenho que viver em alta performance? Não, fui eu que escolhi. Eu que quero ter resultado, eu que quero... E vou pagar o preço. Agora, as pessoas não querem pagar o preço. Aí é aquilo, a pessoa acha que comprou o curso e vai colecionar diplomas ou colecionar compras e obter resultado. Gente, não é assim. Tenha humildade, tenha calma, tenha paciência, tenha disciplina. Essa, com certeza, é a chave do sucesso. A humildade, a disciplina de começar pequeno e saber que o resultado não adianta. O caminho a gente só faz
passando por ele, trilhando. Só vivendo Ninguém a jornada, vai fazer né? para você. Eu costumo falar muito lá no meu time, quando a gente faz reunião semanal, eu falo muito do coração ensinável. O sábio é aquele que nunca nega conhecimento. E as pessoas, essa geração mais nova, né? Eu tenho 38 anos, mas eu vejo que tem uma geração mais nova que as pessoas querem ter resultado do dia para a noite, acham que sabe tudo. Aí você vai dar um treinamento, a pessoa acha que não tem nada a aprender, e, na verdade, é o contrário, né? A verdade é assim, eu sempre tenho alguma coisa para aprender. Falta humildade. Agora, eu não vou fugir da pergunta, não. Você me perguntou quais foram as dores ali, os desafios. Isso, eu ia voltar nela. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, tá? Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de pessoas. E eu gosto de trabalhar com meus amigos. Então, assim, eu vou me aproximando, eu vou ficando amiga de quem está no ambiente do trabalho e eu vou fazendo negócio com quem são meus amigos. Então, aquela máxima que diz assim, não faça negócio com seus parentes, não faça negócio com seus amigos, não funciona para mim. Então, as maiores dificuldades que eu tive passaram por momentos de rupturas, porque nós temos ciclos, às vezes, também, né, nos negócios. E, às vezes, aquele encantamento que você teve, aquele casamento profissional que você teve, chega uma hora que ele se desgasta, os propósitos se modificam, a nossa vida vai tomando novos rumos, e você tem que ter a sabedoria de olhar para os seus valores, para o seu propósito, e saber a hora das rupturas também, fazendo isso de uma maneira saudável, sem fechar portas, mas sabendo se desapegar. E você precisou fazer isso? Precisei já algumas vezes. Gente, Nem sempre. É um dia que a gente não queria que ele acontecesse, né? Meu Deus. Algumas vezes. Algumas de uma maneira muito tranquila, outras eu Não falo tanto. que igual tomar um caldo na praia. Algumas com algumas decepções, talvez eu também tenha decepcionado a gente, mas eu consigo olhar pela minha perspectiva, não pela dos outros, mas a vida do empresário, ela é feita de relacionamento com seus clientes internos, que são seus funcionários, que são seus melhores clientes, com seus clientes externos, com seus parceiros, com seus sócios. Então, vai aí mais uma dica. Escolha muito bem os seus parceiros. A amizade é importante, mas nem sempre aquele seu amigo é a pessoa que tem o perfil para estar com você no ambiente de trabalho. E tudo bem. E tá né? tudo certo. Quando a gente é jovem e está começando uma carreira, às vezes quer um amigo de faculdade, às vezes é aquela pessoa que você não tinha tanta afinidade em termos sociais, mas você tem afinidade de valores, era a pessoa que poderia estar próxima de você e fazer o seu negócio prosperar. Eu sempre procuro mesas e parceiros que sejam mais inteligentes que eu, que possam me inspirar e me fazer ir além. Isso. Eu falo que se nas mesas que eu me assento, eu não sou a menor delas, eu estou na mesa errada. Perfeito. Eu quero estar sempre numa mesa que eu estou aprendendo. Eu quero ser a pequenininha, sabe? Às vezes eu me finjo até de sonso, mas eu quero estar ali aprendendo. E você falou algo aí que me chamou a atenção, porque em vários momentos da minha vida, eu também, com essa sede de crescimento, com esse inconformismo com o médio, né? Eu sempre olhava para a minha vida, eu até num podcast com o Marco Aurélio, eu falei com ele, você sempre se viu vencedor, juiz? Aquela pessoa assim que, ele falou assim, sempre tive certeza de onde eu ia chegar. E aí eu disse para ele assim, olha, eu nunca tive a certeza exatamente naquele lugar, mas dentro de mim havia um inconformismo. Então, pelo fato da Ana ter esse inconformismo, eu buscava as pessoas à minha volta, e aí é o erro que a gente comete, de você falar assim, não, eu quero crescer, mas deixa eu pegar quem está pertinho de mim, vamos comigo? Né? E aí, dá a mão, que aí eu vou mais rápido. Vamos aqui comigo, que a jornada talvez com você aqui vai ser mais leve, vamos crescer juntos. E eu também tive alguns desafios, onde eu tive que deixar para trás muitas pessoas que, é aquela história, né? Eu quero te ver muito bem, mas te ver melhor do que eu vai me dar trabalho. Então, eu também tive que, vamos colocar assim, eu tive que me divorciar de algumas pessoas que fizeram parte, pessoas, inclusive, que eu amo, mas que estavam me atrapalhando chegar onde eu gostaria de chegar. Perfeito, que funcionam, às vezes, como âncora, e tudo bem, porque nós também fomos nos transformando, né, Ana? Eu olho...
quem eu era em 2004, quem eu sou em 2024, 20 anos de carreira que eu estou completando, quantas migrações foram feitas, mas o melhor de tudo, de olhar para trás, é saber que eu estou confortável na minha pele. Eu acho que o que a gente deve almejar não é fazer coisas confortáveis, mas é ter um propósito que te gere conforto, de que a direção que você está indo te traz paz, te traz alegria, está em conformidade com os seus valores. Não negocie valores. Trabalhar, eu acho que é negociável, quantas horas você vai, a forma de pagamento, a precificação. Agora, o seu valor, quem está com você tem os mesmos valores que você, está indo para a mesma direção, a gente vai se transformando e a gente vai aprendendo com a maturidade também a separar o joio do trigo. Então, a gente também não pode ter medo de decepcionar as pessoas. É o poder da ambiência, né? Poder da ambiência. Poder da ambiência. Escolha muito bem o local onde você vai estar, porque isso certamente, não somos nós que estamos dizendo, a gente vê grandes nomes que nós bebemos da fonte e aprendemos também, mas eu falo isso até para o meu filho. Eu sou aquela assim, vai uma criança lá em casa, eu acho sem educação, eu falo, não vai andar mais, tá? Não quero. Mas Alice, tá você é desse tempo. Eu falo, olha, o meu filho não tem que educar ninguém. Eu acho que a gente tem que escolher muito bem, porque hoje já é difícil a gente ter tempo de qualidade. Se a gente percebe que alguém próximo a nós não tem os nossos valores, gente, para mim é muito simples. Eu me afasto. É assim que eu resolvo. E nos mundos dos negócios também. Não é diferente, né? De dor, isso foi o mais dolorido para mim. Lidar com algumas separações, mas a maturidade nos ensina que isso faz parte do processo e a vida que segue é necessário. Eu recentemente vivi uma situação que é exatamente isso. Eu tive que me desligar. E o meu esposo virou para mim, eu falei assim, ai, me ajuda, me ajuda aqui, eu não estou sabendo. Ele olhou para mim e falou assim, é jogo de gente grande, é o mundo dos adultos, você vai lá e você vai fazer. Nossa, eu fui tremendo e eu precisava tomar aquela decisão que era muito importante para o meu negócio, para a minha vida. E eu tomei aquela decisão. No final do dia, me deu aquela sensação assim, eu venci essa batalha, eu venci esse desafio, que é algo para mim, porque eu tinha sempre o medo de machucar as pessoas, eu tinha o medo necessidade de agradar, que exatamente, a gente tem, de ser ser aceita. Quisto. Exatamente. Então, isso foi uma barreira que eu consegui vencer e que hoje, assim, já faço de olho fechado. Mas é desafiador. Agora, você falando do poder da ambiência, o quanto na sua vida você acha que a Alice olha para trás, né, igual você falou, Alice de 2004, o quanto o ambiente moldava, você sente que o ambiente moldava o seu caráter. Você olhava assim, aqui eu não posso me demorar. Não, é aqui que eu preciso estar. Ainda que você, né, porque eu costumo dizer que as mesas mais relevantes, algumas delas a gente tem que pagar para acessar. Eu acesso mesas hoje de mentorias e consultorias que eu pago R$50 mil. Por quê? Porque eu quero estar naquela ambiência. Você acredita muito nisso, que se você olhar para toda a sua jornada, todos os seus saltos, foi através do poder da ambiência, ou você acha que isso pouco impactou? Foi somente porque você tinha uma visão, você queria mais e você sozinha? Não, Ana, sem dúvida, o poder da ambiência. Mas eu acho que o que nos faz saber se aquele ambiente é saudável ou não é algo que vai além da nossa inteligência que a gente acha ali do momento. É o nosso sinta. A gente tem que respeitar a nossa intuição. A gente tem que respeitar o nosso sinta. A gente tem que ouvir as pessoas que nos conhecem profundamente, que estão próximos a nós, quando elas ligam algum alarme e elas, antes de nós percebermos, só percebemos intuitivamente, antes de tomarmos consciência de que aquele ambiente não é para a gente, quem gosta de verdade para a gente já dá sinais. E às vezes a gente não quer ouvir, porque a gente coloca o nosso objetivo acima disso. E aí é que eu volto na questão dos valores. Então, arranje tempo também para a sua espiritualidade, para o seu momento de entrega. No meu caso, com Deus. Eu falo e eu me arrepio, mas eu tenho procurado cada vez mais estar próximo da minha espiritualidade, me conectar com o meu eu de valores, para saber se aquela mesa, que às vezes seria a mesa mais rentável, é a mesa que eu quero estar sem aquela mesa é para me você, corromper. Né?
Uau. sem corromper o meu caráter, sem corromper os meus valores, porque também são aquelas pessoas que eu posso me tornar. E será que, para além da entrega financeira, para além da entrega empresarial, é neles que eu me vejo? Então, chega um determinado momento da nossa carreira, quando a gente tem maturidade, quando a gente já tem família, eu tenho 42 anos, a gente tem que colocar isso, pelo menos para mim é muito importante, colocar isso também na balança. Que bacana, que bacana. E me fala aqui, quem ou o que te inspira a continuar com essa sede de inovação, com essa perspectiva super premium, referenciada, diferente? Quem que te inspira, assim, uma pessoa, um parente, um livro, um autor? O que te faz a continuar com esse brilho nos olhos que a gente vê em você, assim, aquela sede sempre mais, 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 e sempre performando diferente? Eu olho para a Alice, eu não consigo trazer uma pessoa que também seja odontopediatra, pode ser até uma professora, mas eu não consigo trazer ninguém para falar assim, não, ali é concorrente, porque você, de fato, você entrega, assim, muito além. Então, assim, você se inspira em quem ou em que você se inspira para ser essa marca? Se eu falasse o nome de uma pessoa, eu estaria mentindo para você. Porque eu tenho várias. Gente, eu me inspiro o tempo todo. Eu me inspiro em você, eu me inspiro no Instagram, eu me inspiro na televisão, eu me inspiro no livro que eu estou lendo. Sempre o livro que eu estou lendo é o melhor livro do mundo naquele momento que eu estou lendo. Então, eu me considero uma pessoa entusiasmada, uma pessoa motivada, uma pessoa positiva. Cada um tem suas características, essa é a minha verdade. Então, eu me empolgo, eu não sou de cair no conto muito fácil, eu não tenho uma característica de inocência, não, sabe? Eu tenho uma autocrítica muito forte, que me faz também criticar muito fortemente o que eu vejo. Eu tenho até procurado melhorar isso, sabe? Tentar enxergar com um pouco mais... Senso crítico muito alto, né? Muito Mas alto. você sabe que eu acho que hoje em dia, Alice, principalmente nas eras digitais, se a gente não tiver um senso crítico muito alto, é muito fácil a gente ser ludibriado. Sabe por quê? Eu sei porque eu já me sentei em várias mesas que eu pagava alto ticket, e quando eu chegava lá dentro não tinha nada de conteúdo, nada se continha. Sabe? Então, assim, eu acho muito importante a gente preservar esse senso crítico hoje, né, em 2024, e, inclusive, ensinar isso para os nossos filhos. Eu ensino isso para o meu time, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Perfeito. Tem que saber separar o joio do trigo, mas sem perder muito tempo com julgamento. Eu já perdi muito tempo com julgamento. Entendi. E eu acho que a gente tem que julgar mais a nós mesmos, aquilo que eu falei no começo. Quem é o meu parâmetro de comparação sou eu, o meu eu de ontem. Quem eu quero ser hoje e amanhã. Me inspiro em diversas pessoas, desde a roupa que a gente acha bonito, um cabelo que a gente acha bonito, uma forma de se portar. Tudo pode ser intencional, né? A personagem, sem entrar em falsidade que a gente quer montar, ela pode ser autoral, vindo de diversas inspirações que a gente tenha. Mas a gente não pode ficar presa e perder tempo no julgamento e nem pode fugir da nossa essência. O resto, gente, o jogo está aí aberto para ser jogado por todo mundo. E se esse não é o seu perfil também, tudo bem. Entendeu? A Bíblia fala que os pobres tereis convosco. Não, e o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Não significa que todo mundo vai ser rico. Né? Existe aquelas pessoas que Deus chamou, sim, para dominar a terra, para distribuir a riqueza, mas a pergunta que eu faço é o que você vai fazer com essa riqueza? Né? Não são todas as pessoas que nasceram para o empreendedorismo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm lá o seu concurso público, está lá na sua estabilidade, na sua CLT, e está tudo bem. Feliz. O que não pode é a pessoa estar lá na sua estabilidade e reclamando da vida que está levando. E isso foi algo que o Marco Aurélio me ensinou. Amor, está tudo bem se você vive muito feliz com um salário mínimo. O que não dá é para você estar ganhando um salário mínimo e reclamando, colocando a culpa no governo, porque você não tem condição. É o que eu falei. Estar feliz na sua própria pele. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas serem sinceras com elas mesmas e assumirem responsabilidade. Essa é uma palavra que quem vive do meu lado, coitados dos meus filhos, meu marido, vai sofrer, até né? para escolher a comida,
assuma a responsabilidade. Você escolheu isso. Então eu vejo que hoje é muito também de colocar a culpa no outro, de colocar a culpa no passado, de usar justificativas. Não, gente, existe uma história. O que você faz? Qual é o seu olhar diante do que aconteceu com você é que vai fazer diferente. Eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa, que é uma história linda de vida do meu pai, que perdeu a mãe com 4 anos de idade, que é um temporão de N filhos, que foi criado pelos vizinhos, e ele olha a história de vida dele com muita positividade. É a pessoa mais positiva que eu conheço, mais otimista que eu conheço, mais alegre, mais generosa com as outras pessoas. Ele, sim, é uma grande inspiração para mim, junto com a minha mãe, a minha família, o meu marido. Graças a Deus, eu estou cercada de pessoas que me inspiram muito, mas me inspiram a assumir responsabilidade. Assuma responsabilidade sobre a sua jornada. Você é responsável pela mudança que você quer alcançar. E isso tem que ser levado a ferro e fogo. Porque pode ser muito gostoso, mas raramente o que é muito gostoso vai dar um bom resultado. Raramente. Uau. Se tiver muito fácil, desconfie. Sem palavras. Olha só, a gente já está caminhando para o final desse episódio, doutora Alice, que esse conteúdo riquíssimo, poderia passar aqui o dia inteiro conversando com ela, mas diga aqui para gente, se você hoje pudesse colocar aqui na cidade de Vitória ou no Brasil um outdoor com uma frase, uma palavra. Eu costumo dizer que todos nós somos uma marca, né? Eu sou uma marca pessoal antes de ser uma marca corporativa. A doutora Alice tem a empresa, né, ela tem os negócios, múltiplos negócios dela, mas antes dela ser uma marca corporativa, ela é uma marca pessoal. Então, se você pudesse resumir uma única frase ou uma única palavra, qual seria essa frase ou essa palavra, doutoras? Para você deixar aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, elas entenderem que cada vez mais não é sobre o que me aconteceu, é sobre o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. Você vê aqui uma pessoa que veio de um berço muito bem robusto, estruturado, teve as formações dela, mas ela não se contentou com o médio, ela não se contentou em ser apenas uma dentista de crianças. Não, hoje ela é referência no Brasil. Então, veja, não é sobre o que aconteceu com ela. Ela falou assim, bom, eu tenho esse limão aqui, o que eu vou fazer? Eu poderia estar chupando esse limão ou eu vou fazer uma limonada? Então, assim, isso é para te inspirar, para que você se disponha, de fato, nessa jornada e entenda que tudo é um processo. Então, doutora, deixa para a gente aí essa palavra ou essa frase que te representa. E, assim, é dessa forma que eu quero ser lembrada agora no ano de 2024. Ana, sem dúvida, não basta sonhar, há que se planejar e fazer. Uau! Então, sonhe, planeja e faça. Muitos estão parando no sonho. Nossa, chega a me arrepiar. Caraca! Planeja, faça. Ninguém te para. E quando você fala assim, só um odontopediatra, ou só uma nail designer, ou só um funcionário público, descubra sua verdade, se for essa também, tudo ótimo, tudo bem. Não tenha raiva de quem pensa diferente, de quem faz diferente. Me incomoda. Hoje, o que mais me incomoda nas redes sociais é isso. Independente se a pessoa sonha, planeja e faz ou não, ela está sempre pronta a criticar. Por isso, aquele ponto que eu te falei, do julgamento. Exercite sua compaixão. A compaixão vai te tornar uma pessoa melhor para você mesmo, melhor nos seus negócios, melhor para quem você convive. Tenha compaixão. Exercite um outro olhar antes de julgar. Pense se é realmente necessário para você e para o outro aquilo que você vai falar. Corra atrás da sua autorresponsabilidade, da sua autorrealização e do seu propósito. E não tenha medo de arregaçar as mangas. O processo, ele tem que existir. Não existe atalho para o sucesso. Uau! Sonhe, repete pra gente. Sonhe, planeja e faça. Uau. Execute. Vou Viver só aqui. no mundo dos sonhos não é para os fazedores. Não é para os fazedores. Acorda, Alice! É que assim, ó,
Você vê que ela traz aqui uma trinca, né? Ela traz aqui uma trinca. Sonhe, planeje e faça. Porque tem muita gente que está no campo dos sonhos. Nossa, mas eu sonho, tá? O que você está fazendo com esse sonho? Aí eu vou para o planejamento, eu vou pegar papel e caneta, vou ver o que eu tenho hoje de realidade. Porque tem gente que também começa a fazer e planeja, bate cabeça e depois... sai gastando e faz tudo quanto é curso e assiste tudo quanto é podcast. Gente, todo mundo tem 24 horas. Você acredita que teve uma fase da minha vida que eu estava dessa forma? É o desespero. Eu estava assim, na ânsia por resultado, eu estava exatamente atirando para isso. todo lado. Não, eu não podia ver um curso que eu comprava. Aí chegava lá, não era, não me conectava. Aí teve uma hora que eu falei, Ana, para. É aquilo que você falou, se conecte com quem você nasceu para ser, com a minha essência, com a minha espiritualidade. Acalma o seu coração. Veja aquilo que faz sentido para você nesse momento. Então, ali onde você está naquela mesa, não faz sentido esse curso aqui, nem perca ali mais. Aqui, essas pessoas aqui, você já viu que permanecer aqui nesse ambiente não vai te levar para o próximo nível. Então, quando eu sentei, respirei, que eu coloquei tudo na mesa, falei, gente, é mesmo, isso é desespero, não faz sentido. Então, assim, essa frase que você trouxe, nossa, eu vou postá-la nas minhas redes sociais, tudo bem, eu vou dar os seus direitos, mas assim, sonhe, planeje e faça, que trincas fantásticas, gente. Então, é isso, sonhe, planeje e faça, mas faça. Né? Mas faça. Porque tem que ser feito. Antes feito do que perfeito, já diziam os antigos. Então, faça dentro das suas possibilidades, faça. Não tem dinheiro para o top, para você faça. Vive experiências, vá, olhe com olhos generosos, tenha compaixão pelas outras pessoas, pelos outros começos, pelas outras histórias. Foque em você, na sua família, no seu resultado. Não fiquem olhando o seu sonho pelo sonho do outro. E escute a sua própria voz, porque é de olhar o sonho do outro que vem a inveja, que vem a maledicência, que vem o julgamento, que vem a fuga do seu propósito. São pessoas que estão fugindo de se conectarem com elas mesmas. Muito e é bacana. O que a gente mais vê hoje. Muito bacana. Acorda abrindo o celular, gastando a sua hora mágica, sagrada de manhã. Poderia estar fazendo uma oração, poderia estar fazendo uma meditação, poderia estar fazendo uma respiração, poderia estar pensando em você, em como ser melhor. Já mergulha na vida dos outros. Não percam seu tempo com outras pessoas. Percam seu tempo com o conhecimento que você precisa buscar para chegar onde você quer em todas as esferas da sua vida. Uau! Quando você falou ainda dentro desse pilar da trinca, né, do sonhar, planejar e fazer, teve uma época da minha vida que eu estava muito nesse campo também de fazer. E aquele fazer ele não estava em consonância com os resultados que eu queria. Então, estava no campo de fazer. Aí, foi o que eu fiz. Eu me conectei com a minha essência, me conectei com a minha espiritualidade. E eu falei assim, Ana, o que você quer com tudo isso? E foi um momento muito importante, foi na pandemia, onde Deus falou assim para mim, nitidamente, né? Eu tenho uma conexão muito forte com Deus, sou uma pessoa de muita fé, fui criada num lar cristão. E ele falou assim, para que você quer tudo isso que você está me pedindo, se você não vai fazer nada com isso, se você não vai ajudar o outro? Então, quando você traz essa coisa da compaixão, Alice, é sobre você olhar para o outro e tá aqui, eu vou te dar a minha mão, você quer vir comigo, eu vou te ajudar. Mas ainda assim, tem gente que tá tudo bem para ele, é você aceitar o outro como ele é. E as pessoas têm um pouco de dificuldade disso, né? Eu tenho pessoas próximas a mim, que eu conheço, que fica inconformada. Olha lá, a pessoa poderia estar crescendo, poderia estar prosperando. Eu falei, mas não, a pessoa não quer e está tudo bem, vamos olhar para essa pessoa com compaixão. Né? Vamos entender que para ela está tudo bem, o copo dela está aqui pela metade, mas ela está feliz ali onde ela está. Na verdade, toda vez que a gente julga e olha para o outro, a gente está falando sobre a gente mesmo. É verdade. Então, do mesmo jeito que eu sei que tem pessoas que admiram a minha jornada e falam, Alice, como você é múltipla, como você dá conta de tudo. Tem outras que podem estar falando, nossa, que desespero, atira para todo lado. Então, o copo meio cheio e o copo meio vazio é a síntese do que a pessoa traz na história dela. E esse olhar que ela tem para o outro, ela querendo ou não, é o olhar que ela vai ter para ela mesma. E é a entrega que ela vai ter com Deus. Então, na hora do silêncio,
é que a pessoa se descobre de verdade. E se não fizer silêncio, não tem como ouvir Deus, não tem como ouvir a sua voz interior, não tem como ouvir a sua verdade. Então, a gente precisa silenciar, precisa ter compaixão e precisa, sim, ter generosidade, Ana. Eu fui para a consultoria porque eu vi que esse era o meu propósito. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de dar conselhos o tempo todo. E eu, como diretora-presidente do Centro Médico, as outras empresas começavam a me procurar pedindo opiniões. No final das contas, eu estava ganhando presente daqui, eu estava ganhando um vinho dali, porque as pessoas queriam me retribuir de alguma forma. Eu falei, gente, eu preciso profissionalizar isso. Eu já sou uma consultora. Eu preciso empacotar isso e oferecer isso para o mundo, né? Eu preciso. Afinal, você estudou muito, né? E eu acredito nas funções sociais do trabalho. Eu não falo para os meus filhos que eu tenho que trabalhar todos os dias. É uma guerra para eu sair de casa. Minha filha fala, mamãe, você vai trabalhar? Eu trabalho sábado, tá, gente? No consultório. Eu trabalho muitas vezes domingo. Hoje a gente está aqui gravando. São diversos sims. Aí minha filha fala, mamãe, você vai hoje de novo? Não cometa um erro de falar para o seu filho, eu vou, minha filha, porque mamãe precisa desse dinheiro para a gente poder ir para a Disney, para a gente comprar a viagem. Não, minha filha, eu vou porque alguém precisa do trabalho da mamãe. Eu estou fazendo bem a alguém. Imagina se o lixeiro não tivesse varrendo a rua, se o Zé não tivesse na portaria, se a Cida não tivesse vindo nos ajudar com a nossa casa, se o moço da padaria não tivesse feito o pão. Então, eu acredito muito na força das funções sociais, cada um dentro da sua potencialidade. E se você acha que você tem potencial, mas não chegou aonde você pode chegar, busque as ferramentas para poder chegar lá. Que bacana. A gente tem um estudo bíblico que é a finanças à luz da Bíblia, e aí pegando um gancho que você falou da palavra trabalho, quando a gente começa esse estudo, a gente pergunta para as pessoas qual a função do trabalho. Aí as pessoas falam, meu trabalho é porque eu preciso ter dinheiro para pagar minhas contas no final do mês. E à luz da Bíblia, sabe o que significa trabalho? Trabalho é a oportunidade que Deus nos dá de aperfeiçoar o nosso caráter aqui na Terra. Perfeito, olha que incrível, Ana. Isso. Eu me arrepio de aperfeiçoar o seu caráter, sabe? É você ser uma pessoa melhor, servir o mundo. E uma pergunta que eu faço muito, quanto o mundo é um lugar melhor para se viver porque você existe? Né? Quantas pessoas vão sentir falta da Alice hoje se Deus levar ela por alguma eventualidade? Quantas pessoas oram porque a Alice existe? A minha vida mudou porque a Alice existe, sabe? Então, a função do trabalho, diferente do que muita gente pensa, que é porque eu vou realizar um sonho, obviamente, eu preciso, né, do recurso financeiro para realizar os meus sonhos dos meus filhos e das pessoas que eu amo. Consequência. Mas o principal objetivo do trabalho é aperfeiçoar o caráter de quem nós somos aqui na Terra. Maravilhoso. Testifica em mim. Incrível. Bom, olha, passaria aqui o dia inteiro conversando. Quanta riqueza, eu estou aqui aprendendo, bom, já anotei. Essa maravilhosa, inspiradora. Quem fala, eu anotei aqui vários insights que eu tive. Com certeza, vou postar essa frase, muito incrível, vários insights. Muito obrigada, Alice, por você ter parado toda essa agenda, né, que não para. Muito obrigada mesmo por ter trazido aqui o conteúdo. E a você que nos assiste, muito obrigada pelo seu tempo. Coloque em prática, sonhe, planeja e faça conforme a Alice nos ensinou hoje. Muito me honra mesmo. E para mim é um privilégio muito grande você receber, dar o sim para o nosso convite. Obrigada, sim, do fundo do meu coração. Ana, sou eu quem agradeço, com certeza, esse convite. Me sinto muito honrada, como eu disse no começo, me sinto muito feliz que eu possa ter inspirado outras pessoas, assim como eu sou inspirada por diversas pessoas no meu dia a dia. E eu não tenho dúvida, é na compaixão, é no compartilhamento, é na ajuda ao próximo, que nós nos sentimos mais felizes e fazemos diferenças para o mundo. Uau. Quem me conhece sabe que essa é a minha verdade. Eu gosto de ajudar as pessoas, mas não deixa para ajudar somente um desconhecido, não. Diga sim para quem está perto de você, diga sim para os convites, aplauda as pessoas que são próximas, busque exemplos próximos a você
para você poder dar palco, para você realmente prestigiar, seja com a sua presença, com a sua audiência, com a sua curtida. Por mais que você admire aquelas estrelas longínquas, né, grandes, mundiais, olha para quem está à sua volta, dentro da sua família, que você possa falar um elogio, que você possa trocar uma palavra, que você possa... E se você não tem algo tão bom para poder dizer, também às vezes é hora de calar. Uau, que bacana. Doutora Alice, ela foi assim a segunda convidada que eu fiz questão de trazer, porque, de fato, há vários anos atrás, em 2 momentos, que a Ana era tão pequenininha, ainda sou muito pequenininha, ela falou assim, Ana, vamos lá gravar comigo? Eu falei, gente, eu vou lá gravar com ela. E aí, então, agora que a Ana chega nesse momento, eu falei, não tem como trazer outro nome, a não ser doutora Alice. Então, eu estou muito feliz e emocionada por recebê-la na minha mesa e tenho certeza que esse conteúdo vai impactar muitas pessoas e que seja o primeiro de muitos. E a você, muito obrigado pelo seu tempo. Pegue este link aqui, compartilhe com outras pessoas que sempre fica contando uma historinha, sempre fica achando que só quando tiver algum recurso que vai dar o primeiro passo. Nós tivemos aqui várias histórias, vários insights de uma pessoa que poderia estar performando lá no seu 60% e ela decidiu viver no 110% e o mundo que te espera. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. A você, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.